Números capítulo 10. Duas trombetas de prata. Sons para a batalha e para a viagem. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze-te duas trombetas de prata. As farás de obra batida a partir de uma só peça, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida em jornadas desde os arraiais. E quando as tocarem, ambas, então toda a congregação se reunirá a partir da porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só trombeta, então a ti se congregarão os príncipes, que são os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão em jornadas os arraiais que estão acampados do lado do sul. Retinindo as tocarão para as suas partidas em jornadas. Porém, quando se houver de reunir a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros serão elas por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra saídes a pelejar contra o inimigo, que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e diante da face do Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nos vossos dias solenes, e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre o sacrifício das vossas ofertas de paz, e vos serão por memorial diante da face do vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Ordenamento de Israel na partida do Sinai. E no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, aconteceu que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo do testemunho. E os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram em jornadas para fora do deserto de Sinai. E a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim partiram em jornadas pela primeira vez, segundo o mandamento da boca do Senhor, pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. E sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar estava Natanael, filho de Zoar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário. E os outros levantaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Aiazé, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azé estava Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali estava Aira, filho de Enã. Esta era a ordem das partidas em jornada dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam em jornadas. Moisés roga a seu sogro que acompanhe Israel. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós estamos caminhando em jornadas para aquele lugar, a respeito do qual o Senhor disse: Eu o darei a vós. Vem tu conosco, e nós te faremos bem, porque o Senhor falou bem acerca de Israel. Porém ele lhe disse: Não irei. Antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: Ora, não nos deixes, rogo-te, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto, e tu nos servirás de olhos. E será que, se vieres tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos o mesmo bem.
Assim partiram em jornadas desde o monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do pacto do Senhor ia diante deles no caminho de 3 dias, para lhe buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam para fora do arraial. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, ó Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fuja diante de ti os que te odeiam. E ao parar ela, ele dizia: Retorna, ó Senhor, para os 10 milhares de Israel. Números capítulo 11. Murmurações dos israelitas. E o povo tornou-se como queixoso, sendo isto mal aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor ouviu isso, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam nas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo foi cessado. Pelo que ele chamou aquele lugar de Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E a multidão de raça mista que estava no meio deles veio a ter grande desejo. E os filhos de Israel também voltaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos alhos poróis, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. E o povo corria de uma para outra parte e o colhia, e em moinhos manuais de pedra o moía, ou em pilão o socava, e em panelas o assava. E dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, sobre ele descia também o maná. Então Moisés ouviu o povo chorar através de todas as suas famílias, cada homem à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e isso pareceu aflitivo aos olhos de Moisés. Moisés queixa-se a Deus. E disse Moisés ao Senhor: Por que afligiste a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses: Leva-o em teu colo, como o professor mentor leva a criança que mama, até a terra que tu juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: Dá-nos carnes a comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, porque pesado demais é ele para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Peço-te, golpeia-me com a tua mão, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem ser anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás diante da tenda da congregação, para que ali posicionem a si mesmo contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. E dirás ao povo: Santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes, queixando-se aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas vossas narinas, até que vos enojeis dela. Porquanto menosprezastes, rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante da face dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens a pé é este povo, no meio do qual estou eu. E tu tens dito: Eu lhe darei carne, e comerão 1 mês inteiro. Porventura serão degolados para eles rebanhos e rebanhos bovinos, que lhes bastem? Ou serão ajuntados para eles todos os peixes do mar, que lhes bastem?
Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir a ti ou não. E saiu Moisés e falou ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram e não cessaram. Porém no arraial ficaram 2 dos homens, o nome de um era Eldade e do outro Medade. E repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre uns inscritos, ainda que não saíram até a tenda. E profetizaram no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade, profetiza no arraial. E Josué, filho de Num, o servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhes isto. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Depois Moisés se recolheu para dentro do arraial, ele e os anciãos de Israel. Deus provê codornizes. Então o vento mandado pelo Senhor partiu em jornadas, e desviou codornizes desde o mar, e as fez cair espalhadas junto ao arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados de espessura da camada sobre a face da terra. Então o povo esteve de pé todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte, e recolheram as codornizes. O que menos tinha recolhera 10 hómeres, e largamente as estenderam para si mesmos ao redor do arraial. Enquanto a carne estava ainda entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso ele chamou o nome daquele lugar de Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Desde Quibrote Atavá, o povo caminhou em jornadas até Azerote, e demorou-se em Azerote. Números capítulo 12. Rebelião de Miriam e Arão contra Moisés. Lepra. Cura. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem ele tinha se casado, porquanto ele tinha casado com a mulher cusita. E disseram: porventura falou o Senhor somente através de Moisés? Não falou também através de nós? E o Senhor ouviu isto. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs na porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e ambos vieram para fora. E ele lhes disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca em direção a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas. Pois ele contempla a similitude do Senhor, porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e ele se foi. E a nuvem se afastou de sobre a tenda, e eis que Miriam tornou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, rogo-te, que não ponha sobre nós este pecado. Nós agimos loucamente, e nisso temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que ao sair do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se o pai dela tivesse cuspido no rosto dela, não seria ela envergonhada 7 dias? Esteja ela fechada 7 dias fora do arraial, e depois seja ela recebida de volta. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias,
E o povo não partiu em jornadas até que Miriam foi trazida para dentro de volta. Porém depois, o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã.